Quando surgiu a ideia de emprego? O emprego é um conceito que surgiu por volta da Revolução Industrial. É uma relação entre homens que vendem sua força de trabalho por algum valor, alguma remuneração, e homens que compram essa força de trabalho pagando algo em troca, como um salário. Quando o trabalho passou a ser valorizado? Somente na modernidade, século XV ao XVIII, com mudanças profundas pela qual a sociedade europeia passou com o revigoramento comercial e urbano, que o trabalho passou a ser valorizado. A valorização do trabalho se deu principalmente com a difusão das ideias renascentistas e iluministas. O que é mercado de trabalho? Mercado de trabalho é um conceito que reúne aqueles que oferecem vagas de emprego e aqueles que buscam por tais oportunidades. Isso inclui tanto postos abertos em empresas públicas quanto privadas, de todos os portes e segmentos de atuação. Como surgiu o mercado de trabalho no Brasil? No Brasil, a formação do mercado de trabalho, na sua forma capitalista, tem como data marcante o ano de 1850, tanto pela Lei de Terras como pela lei que decretou, de vez, o fim do tráfico negreiro de forma eficaz, Lei Eusébio de Queiroz, abrindo espaço para o processo de abolição da escravatura no Brasil. Bom, agora eu vou falar sobre o desemprego no Brasil. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,6% no primeiro trimestre de 2021, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número em relação ao mesmo período do ano anterior é 0,1% menor. Ainda de acordo com os dados do IBGE, o número de desempregados do Brasil está em 14,76 milhões de pessoas. De acordo com o IBGE, esta foi a segunda maior taxa de desemprego da série histórica, indicada em 2012. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. As projeções complicadas foram de 14,2% e 15,1%. A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.547 no trimestre encerrado em maio. O resultado representa uma queda de 32% em relação igual ao período do ano anterior. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou 215,5 bilhões no trimestre até maio, recuo de 2,5 ante igual período do ano anterior. O país, ele tinha 14,795 milhões de desempregados no trimestre encerrado em maio. A taxa de desemprego passou para 14,4% no trimestre encerrado em fevereiro, para 14,6% no trimestre encerrado em maio. O total de desocupados cresceu 2,6% em relação a fevereiro, 372 mil pessoas a mais em busca de vaga. Em relação a maio de 2020, o número de desempregados aumentou 14,4%, 2,85 milhões de pessoas a mais de procuras de emprego. A população inativa somou 75,803 milhões de pessoas no trimestre encerrado em maio, 628 mil a menos que no trimestre móvel imediatamente anterior, e em relação ao mesmo período de 2020, a população inativa aumentou em 840 milhões de pessoas, alta de 11%. Agora eu vou falar sobre a crise econômica do desemprego, e elas eram a realidade delas antes da pandemia. Não há dúvidas de que a pandemia trouxe impactos enormes para toda a sociedade, na saúde e também na economia. Com a necessária restrição de circulação de pessoas para controlar o coronavírus. Os indicadores econômicos de 2020 dificultamente seriam positivos. No entanto, o cenário já era preocupante, muito antes do coronavírus chegar. Desde 2012, a tendência era do aumento de número de desempregados e trabalhadores informais e da queda da renda dos brasileiros. Conforme apontou uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical Socioeconômico, a política econômica e as reformas implantadas pelo governo de Michel Temer e Jair Bolsonaro, como a trabalhista e previdenciária, prometiam a geração de milhões de empregos e a melhora no ambiente econômico do país, tiveram pouco ou nenhum efeito. E pior, em alguns casos, apenas contribuíram para a informalidade e a redução dos postos de trabalho com carta assinada. Denomina-se emprego a relação contratual estabelecida entre duas partes, o empregador e o empregado. O empregado contribui com seu trabalho e conhecimento a favor do empregador, que, em troca, lhe dá uma compensação monetária. O emprego pode ser revestido de diversas circunstâncias, como estar ou não registrado,
cobrir ou não as necessidades básicas, entre outros. É por isso que se formaram organizações como os sindicatos, cujo objetivo é velar pelos interesses dos trabalhadores. No caso dos sindicatos, eles surgiram como uma necessidade diante das graves circunstâncias que estavam expostos os trabalhadores durante a Revolução Industrial. No início, suas atividades eram proibidas até que se considerasse como um delito penal. No entanto, com o passar do tempo, suas atividades foram toleradas até certo ponto, sem que isso tivesse consequências nas leis vigentes. Finalmente, no final do século XIX, começou a se tornar efetivo o direito sindical, sendo a Inglaterra o primeiro país a reconhecer o direito à livre associação de trabalhadores em torno de uma aliança. O emprego, como qualquer outra circunstância, está sujeito às leis de oferta e demanda. No entanto, elas acontecem com alguma diferença no que se diz a respeito ao trabalho. Na verdade, a partir de uma lógica de oferta e demanda, a possibilidade de existência de desempregados faz com que o salário baixe e seja incorporado ao mercado de trabalho. No entanto, segundo Keynes, é possível um equilíbrio de oferta e demanda em termos de emprego, sem que isso implique na mão de obra. É por isso que as recomendações de Keynes apontam o aumento de gasto público para abastecer a demanda agregada e evitar o desemprego. Vale destacar, para Keynes, o principal problema da economia é solucionar a falta de emprego. Atualmente, podemos observar uma substituição contínua da mão de obra por bens de capital na produção de manufaturas. É por isso que o mapa de emprego está redesenhando-se continuamente, sendo o setor de serviços aquele que agrupa hoje um maior número de desempregados. A partir do desenvolvimento de tecnologias, espera-se que essa tendência não se reverta no futuro. Em alguns casos, isso pode levar a problemas de desemprego como experimentados na Europa na segunda década do século XXI. Problemas que ainda não são entendidos com precisão e necessitam de dar uma resposta. Agora eu vou citar algumas coisas que vêm junto com o emprego. Primeiro, o imposto de renda. O imposto de renda é um imposto que o governo cobra sobre os ganhos das pessoas com salários, aluguéis, aposentadoria, pensão, prêmios de loteria, entre outros. O valor é pago de acordo com a renda. Quem tem renda menor paga menos, quem tem renda maior paga mais. 2. Declaração de impostos. A declaração de imposto é descontado todos os meses do salário e de outros rendimentos. Mas uma vez por ano, entre março e abril, o contribuinte precisa enviar uma declaração para que a Receita Federal veja se ele pagou mais ou menos o imposto que deveria. Por isso, ela também é conhecida como declaração de ajuste anual.